Existe uma imagem que resume perfeitamente o empate entre Fluminense e Bragantino. O gol de Ignacio nos últimos minutos fez o Maracanã respirar aliviado, mas também acabou escondendo um problema que continua acompanhando o time desde o início da temporada. O Fluminense criou, teve a bola, pressionou durante boa parte da partida, mas novamente encontrou enormes dificuldades para transformar esse domínio em vitória. E talvez a declaração de Luiz Ubeldia, depois do jogo, tenha explicado exatamente por que isso continua acontecendo. A questão é que esse problema pode influenciar diretamente os próximos jogos e até algumas decisões importantes dentro do elenco. E quando todas as peças dessa história são colocadas lado a lado, surge uma pergunta que merece atenção. O Fluminense realmente evoluiu ou apenas evitou uma derrota que teria aumentado ainda mais a pressão? Durante toda a semana existia uma expectativa enorme para esse reencontro do Fluminense com o Maracanã. A torcida queria ver as primeiras respostas do trabalho de Zubeldia, queria observar a estreia oficial de Hulk e esperava uma atuação capaz de mostrar que a pausa no calendário havia servido para corrigir os problemas apresentados antes da interrupção do campeonato. Nos primeiros minutos, parecia que esse roteiro iria acontecer. O Fluminense assumiu o controle da posse de bola, empurrou o Bragantino para trás e começou a criar oportunidades. A bola na trave de Kevin Serna reforçava a sensação de que o gol era apenas uma questão de tempo. Mas aí aconteceu exatamente o que ninguém queria ver. Em uma das principais características do Red Bull Bragantino, a velocidade nas transições, o Fluminense foi castigado. Eduardo Sacha apareceu para abrir o placar e transformar completamente o cenário da partida. Em poucos segundos, todo o domínio territorial do tricolor deixou de importar. O Bragantino fazia justamente o jogo que mais gosta: defender em bloco baixo e atacar rapidamente quando encontrava espaço. Curiosamente, foi exatamente isso que Zubeldia destacou na entrevista coletiva. Segundo o treinador, o adversário é uma das equipes mais perigosas do campeonato quando consegue acelerar os contra-ataques, principalmente atuando como visitante. Essa leitura ajuda a explicar por que o Fluminense teve tanta dificuldade para controlar a partida mesmo permanecendo mais tempo com a bola. Só que existe outro detalhe que muita gente acabou deixando em segundo plano. Ainda no primeiro tempo, Milan precisou deixar o gramado por lesão. Além da preocupação imediata com o jogador, essa mudança obrigou Zubeldia a reorganizar a defesa antes mesmo do intervalo. Freitas entrou na equipe e, ao mesmo tempo, o treinador precisou adaptar a estrutura que havia preparado para o confronto. Parece apenas uma substituição, mas esse tipo de alteração costuma mudar completamente a dinâmica de uma partida, principalmente contra um adversário que aposta tanto na velocidade. Enquanto isso, outra novidade chamava a atenção da torcida. Hulk fazia sua estreia oficial com a camisa do Fluminense. Era impossível não perceber a expectativa criada em torno dele. Afinal, sua contratação foi tratada como um dos grandes movimentos do clube nesta janela. Mas talvez o erro seja imaginar que um reforço consiga resolver todos os problemas logo na primeira partida. Hulk mostrou movimentação, participou de algumas jogadas e deixou sinais de que pode acrescentar muito ao setor ofensivo. Ainda assim, ficou evidente que existe um processo natural de adaptação. Entrosamento, ritmo de jogo e entendimento das ideias de Zubeldia levam tempo. E isso faz surgir uma dúvida interessante. Até que ponto a torcida está preparada para esperar esse processo? Enquanto essa expectativa crescia, o relógio corria contra o Fluminense. A posse de bola continuava alta, mas as chances claras diminuíam. O Bragantino encontrava cada vez mais facilidade para fechar os espaços e obrigava o tricolor a circular a bola sem conseguir transformar esse volume em oportunidades realmente perigosas. E foi justamente sobre isso que Zubeldia falou após a partida. Para ele, o time criou situações suficientes, mas precisava concluir melhor para aumentar o número de chances reais de gol. Parece uma observação simples, porém ela revela um problema que vem se repetindo em diferentes jogos. O Fluminense consegue construir, mas ainda encontra dificuldade para transformar construção em eficiência. Só que o jogo ainda estava longe de terminar, e foi justamente quando o cenário parecia mais complicado que tudo começou a mudar. No início da segunda etapa, Zubeldia decidiu abandonar qualquer postura mais conservadora. As substituições deixaram claro que o objetivo era empurrar ainda mais o Bragantino para o próprio campo. Pouco depois, o VAR entrou em ação e Santana acabou expulso após atingir o rosto de Lúcio Acosta. De repente, o Fluminense passava a ter praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais. O Maracanã aumentou o volume, a pressão cresceu e a sensação era de que o empate se tornava apenas uma questão de tempo. Mas aí surgiu uma nova pergunta. Se o Fluminense agora tinha superioridade numérica, por que continuava encontrando tanta dificuldade para transformar pressão em gols? A resposta para essa dúvida pode explicar muito mais do que apenas o empate contra o Bragantino, e é justamente ela que muda completamente a interpretação desse resultado. Foi justamente nesse momento que a partida entrou na fase mais decisiva. Com um jogador a mais,
O Fluminense passou a ocupar praticamente todo o campo de ataque. O Bragantino recuou ainda mais suas linhas, fechou os espaços e aceitou correr poucos riscos. Para a torcida, parecia questão de tempo até o empate acontecer. Mas, curiosamente, foi aí que apareceu o maior desafio do time de Luiz Ubeldia. Ter posse de bola nunca foi o problema. O verdadeiro obstáculo continua sendo transformar essa posse em oportunidades realmente claras. A equipe rondava a área, trocava passes, levantava bolas na área e pressionava constantemente, mas faltava justamente aquilo que o treinador destacou na coletiva: uma conclusão melhor das jogadas. Essa dificuldade ficou evidente durante praticamente toda a segunda etapa. Mesmo controlando completamente a posse, o Fluminense encontrava um adversário confortável defendendo perto da própria área. O Bragantino sabia exatamente qual era o plano. Quanto mais o tempo passava, maior ficava a ansiedade do tricolor. E isso também influenciava as decisões dentro de campo. Em vários momentos, o time acelerava jogadas sem necessidade ou abusava dos cruzamentos, facilitando o trabalho da defesa adversária. O domínio existia, mas não se transformava em eficiência. Enquanto isso, Hulk continuava sendo observado atentamente pela torcida. Era sua primeira partida oficial com a camisa do Fluminense, e naturalmente existia uma expectativa enorme sobre o que ele poderia entregar. Mesmo sem estar no melhor ritmo físico, deu para perceber características importantes. Movimentação, a imposição física e a capacidade de prender a marcação já começam a oferecer alternativas que o elenco não possuía. Só que também ficou claro que ainda existe um período de adaptação pela frente. E talvez essa seja uma boa notícia. Se mesmo sem estar totalmente integrado ele já consegue participar das principais ações ofensivas, o que pode acontecer quando estiver completamente entrosado com o restante da equipe. Mas o jogo reservava mais um momento de tensão. Já nos acréscimos, uma falta de Canóbio em Lucas Barbosa iniciou uma confusão generalizada. O clima esquentou rapidamente. Jogadores dos dois lados partiram para o confronto e a arbitragem precisou intervir. Depois da revisão, John Kennedy acabou expulso por trocar socos com Fabinho, que também recebeu cartão vermelho. Em poucos segundos, o cenário mudou completamente. O Fluminense perdeu um jogador importante para a sequência da temporada e, ao mesmo tempo, viu a reta final da partida ganhar ainda mais dramaticidade. Além do empate que ainda não havia acontecido, surgia outra preocupação: quem assumirá esse espaço na próxima rodada? Foi justamente quando o relógio parecia não dar mais tempo que o futebol mostrou, mais uma vez, por que consegue ser tão imprevisível. Aos 57 minutos, Canóbio levantou a bola na área e Ignacio apareceu para cabecear firme para o fundo da rede. O lance ainda passou pela revisão do VAR, aumentando a tensão no Maracanã. Foram alguns segundos que pareceram uma eternidade. Quando o árbitro confirmou o gol, o estádio explodiu. O empate evitava uma derrota que teria provocado uma pressão muito maior sobre o trabalho de Zubeldia. Só que existe um detalhe importante: o gol de Ignacio mudou o resultado, mas não mudou a análise da partida. E essa talvez seja a principal diferença entre olhar apenas para o placar e entender o que realmente aconteceu em campo. O Fluminense mostrou evolução em alguns aspectos. Criou volume ofensivo, controlou a posse durante boa parte do jogo e buscou o empate até o último lance. Mas também confirmou problemas que continuam aparecendo rodada após rodada. O principal deles é a dificuldade para transformar superioridade territorial em gols, contra equipes que defendem bem e exploram os contra-ataques. Esse detalhe pode custar muitos pontos ao longo do campeonato. As palavras de Luiz Ubeldia, depois da partida, reforçam exatamente essa percepção. O treinador reconheceu que o time criou oportunidades, elogiou a organização do Bragantino e destacou que faltou qualidade nas conclusões para produzir ainda mais chances. É uma análise que vai além do simples resultado. Mostra que a comissão técnica sabe onde estão as dificuldades. E mais importante, reconhece que ainda existe um caminho de evolução pela frente. Isso pode ser um sinal positivo para quem acompanha o trabalho de perto, mas também aumenta a responsabilidade da equipe nos próximos compromissos. Agora o Fluminense terá uma semana cheia para trabalhar antes do confronto contra o Grêmio. E talvez esse seja o momento ideal para ajustar exatamente aquilo que ficou evidente no Maracanã. A estreia de Hulk oferece novas possibilidades para o ataque. Ignacio ganha confiança depois do gol salvador, e Zubeldia terá mais tempo para encontrar soluções que façam o time transformar posse de bola em vitórias. Porque no futebol brasileiro, dominar uma partida sem vencer dificilmente será suficiente para quem pretende disputar posições mais altas na tabela. No fim das contas, o empate deixou duas sensações completamente diferentes. A primeira foi de alívio. Afinal, buscar um gol praticamente no último lance evita uma derrota dolorosa dentro de casa. A segunda é de alerta. O Fluminense mostrou que está competitivo, mas também revelou que ainda precisa corrigir detalhes fundamentais para transformar boas atuações em resultados consistentes.
E talvez seja justamente essa evolução que determine até onde esse time poderá chegar na temporada. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor tricolor. Você saiu do Maracanã ou terminou de assistir ao jogo com mais confiança no trabalho de Luiz Ubeldia, ou acredita que o empate mostrou problemas que ainda preocupam para a sequência do campeonato? Deixe sua resposta nos comentários, porque essa discussão promete continuar durante toda a semana.